Número 1. O humano que tiver o nome escrito no Death Note morrerá. Número 2. A escrita do nome não terá efeito se o escritor não tiver em mente o rosto da vítima. Assim, pessoas que compartilham o mesmo nome não serão afetadas. Número 3. Se a causa da morte for escrita dentro dos próximos 40 segundos, após o nome ser escrito, assim acontecerá, desde que a causa da morte não seja impossível. Número 4. Se a causa da morte não for especificada, a vítima morrerá de ataque cardíaco. Número 5. Após especificar a causa da morte, detalhes dessa podem ser escritos nos 6 minutos e 40 segundos seguintes. Número 6. Após esse caderno tocar o solo, ele passa a ser propriedade do mundo humano. Número 7. O humano que tocar no Death Note, logo após chegar ao mundo humano, será o seu novo proprietário. Número 8. Um humano proprietário do Death Note poderá ouvir e ver o Shinigami que foi dono anterior do caderno original. Número 9. O humano que utilizar o Death Note não poderá mais ir nem para o céu, nem para o inferno após a sua morte. Número 10. Se a data e a hora da morte forem especificadas como parte da causa, assim será, desde que não seja superior à expectativa da vida da vítima. Número 11. Mesmo não sendo o proprietário do Death Note, qualquer humano que toque poderá ver e ouvir o Shinigami que era dono original do caderno. Número 12. A pessoa em posse do caderno será seguida por um Shinigami até morrer. Esse Shinigami deve escrever o nome da pessoa em seu próprio caderno, caso tenha mais de um. Número 13. Se um humano utilizar o caderno, o dono, Shinigami original, deve aparecer para o humano em até 39 dias após o uso. 14. A princípio, o Shinigami não pode ajudar o seu proprietário atual, nem prevenir as mortes que ele pretende causar. Número 15. O humano com posse do Death Note pode obter os olhos de Shinigami e, com isso, ver os nomes e expectativas de vida das possíveis vítimas. Essa troca custa metade da expectativa de vida humana. 16. A causa da morte deve ser fisicamente possível em todos os sentidos. Se envolver doença, deve haver tempo hábil para a doença se manifestar. Se envolver locais, deve ser possível que a vítima esteja nele. Qualquer inconsistência na causa da morte causará ataque cardíaco. Número 17. O material para a escrita pode ser qualquer um. Tinta, sangue, batom. O caderno funcionará se o nome for escrito de forma legível. 18. A causa e os detalhes da morte podem ser escritas antes do nome. Para funcionar, o proprietário tem até 19 dias para colocar um nome em frente à causa descrita. 19. Mesmo não tendo a posse, qualquer humano pode escrever no caderno e causar o mesmo efeito. 20. A vítima ficará imune aos efeitos do caderno se o seu nome for escrito errado 4 vezes de forma não intencional. 21. Se uma pessoa escrever errado 4 vezes intencionalmente, ele morrerá, e a vítima continuará vulnerável ao caderno. 22. No caso de uma pessoa que tenha desistido da posse do seu Death Note, ao entrar em contato físico com outro Death Note, ela terá suas memórias de volta. 23. É possível instigar qualquer pessoa ao auto-sacrifício. 24. Qualquer causa da morte que mate outros humanos não vai funcionar. Nesse caso, a vítima morrerá de ataque cardíaco. 25. Após a escrita da causa da morte, essa pode ser modificada quantas vezes quiser, bastando para isso riscar com 2 linhas retas a causa anterior e definir uma nova, em até 6 minutos e 40 segundos. 26. Mesmo podendo ser alterada a causa e a hora da morte, a morte em si nunca poderá ser evitada após a vítima já ter seu nome escrito. 27. Se o caderno for perdido ou roubado, o dono original perderá sua posse se não recuperá-lo em 490 dias. 28. Só podem existir 6 Death Notes simultaneamente no mundo humano. Sendo assim, se um 7º Death Note existir simultaneamente com os outros 6, apenas os 6 primeiros terão efeito. 29. Após abrir mão do caderno, o humano que obteve olhos de Shinigami não terá o seu tempo de vida tomado de volta. 30. O caderno pode ser emprestado ou alugado sem haver troca de posse. 31. O humano com o caderno emprestado não será seguido pelo Shinigami, e o humano que tem o caderno emprestado não poderá realizar a troca pelos olhos de Shinigami. 32. Não é possível que um Shinigami tenha 2 Death Notes, a não ser que ele deixe um deles cair no mundo humano. 33. O Shinigami não tem obrigação de explicar as regras do caderno. 34. Um Shinigami pode estender sua vida ao escrever o nome de humanos no caderno, ficando com o restante da expectativa de vida da vítima. Humanos não podem fazer o mesmo. Um Shinigami não pode morrer pelos mesmos meios humanos.
mas existem formas de eliminá-los. 35. Uma das formas de eliminar um Shinigami é fazê-lo salvar intencionalmente uma vida humana. 36. Uma página ou mesmo um pedaço do caderno tem o mesmo efeito do caderno. Se o nome de uma pessoa for escrita em 2 Death Notes, a prioridade será dada para aquele que for escrito primeiro, independente do horário estipulado da morte. 37. Se o nome de uma mesma pessoa for escrita em 2 Death Notes, com uma diferença de até 0,06 segundos, essas descrições serão consideradas simultâneas, invalidando ambas. Assim não acontecerá nada com a pessoa que teve o seu nome escrito. 38. Uma causa de morte só poderá se estender em um período de 23 dias. 39. Uma causa de morte só pode ocupar no máximo uma página inteira do caderno. 40. O nome de uma pessoa só pode ocupar uma página do caderno, contando frente e verso da mesma. Sendo assim, o nome de uma pessoa pode ser escrito na frente da página e o seu sobrenome no verso. 41. A causa da morte e as circunstâncias da mesma podem ser escritas antes do nome. Sendo assim, todos os nomes escritos após a causa morrerão pela mesma causa. 42. O humano que usar o Death Note após a sua morte terão o mesmo destino das pessoas mortas por ele, nesse caso, o vazio. 43. Se você está vendo esse vídeo, é necessário curtir o vídeo e se inscrever no canal com o sininho das notificações ativas. Essa também faz parte das regras do nosso caderno. Temos também algumas regras extras, como por exemplo, ao eliminar uma pessoa, o humano portador do caderno tem que matar outra dentro de 13 dias, senão ele mesmo morrerá. E também, se o Death Note for inutilizado ou rasgado ou queimado, os humanos que o tocaram morrerão. Existe também mais uma regra criada por último, que consiste na proibição da venda monetária da posse do Death Note. Caso ele for vendido ou trocado por dinheiro ou alguma coisa de valor, tanto a pessoa que comprou quanto a que vendeu morrem. Galera, e não deixem de se inscrever no canal ativando o sininho com todas as notificações. Eu vou deixar passando aqui na tela um vídeo que eu selecionei que tem tudo a ver com esse assunto, para você ver ele aqui na sequência. Mas se inscreva e ative o sininho de notificações para você receber novos vídeos aqui desse canal. Eu sou o Joel, eu vou ficando por aqui e até a próxima!